Amém, irmãos? Graça e paz. Boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo. Nessa noite, nesse primeiro culto do mês de outubro, nós estaremos iniciando mais uma série de mensagens a respeito de um único assunto. E eu estava ali agora, falando com Deus, escrevendo algumas coisas. E o Senhor começou a falar no meu coração. Eu quero que você ouça bem o que eu vou dizer. E também vai ficar gravado isso daí. Que é a seguinte coisa. Por que a gente trabalha muitas vezes em série, Série de mensagens, uma atrás da outra, falando o mesmo assunto. Porque o nosso interesse, irmãos, é que você entenda as coisas. Amém? Eu não tenho nenhum tipo de interesse de ficar fazendo um tipo de carnaval emocional aqui. Vamos, nos esmigalhar de chorar e cair por aí. Eu tenho visto, nesses 17 anos quase que eu estou na parada, isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. A gente consegue assistir, a gente consegue chorar assistindo Titanic, a lista de Schindler. Até o Chaves, quando ele naquele episódio que ele vai embora da vila, eu fico triste. Mas isso não produz nada na minha vida, amém? O Evangelho, ele precisa ser compreendido de uma maneira completa, amém? O Evangelho particionado, o Evangelho despedaçado, um pedacinho, não vai te ajudar em muita coisa, amém? Mas quando você tem todo o entendimento do que Deus fez e está fazendo, você consegue viver de acordo, você consegue ter forças para lutar enfim, coisas dessa natureza. Uma outra coisa que me ocorreu ali pelo Senhor é a seguinte coisa. Poxa, eu queria aí que hoje tivesse um culto, daquele culto assim, do tipo assim, como é que eu vou dizer? Venham todos na frente que amanhã Deus vai resolver todas as suas coisas, etc e tal. Também estaríamos mentindo, irmãos? Para todo mundo. Eu acredito que você tem já percebido que existe uma grande, abissal, monumental diferença entre o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pregações e canções e sei lá o que tem muitas vezes por aí. Não em todo lugar, amém? Graças a Deus, eu não estou querendo generalizar não, mas infelizmente muita coisa é tentar fazer você acreditar que Deus está trabalhando para você. Tentar fazer você acreditar que na verdade Deus é você. Porque toda vez que você tiver um problema, se meter numa enrascada, plantar uma semente ruim, é só você chorar um pouquinho que Deus vai lá e desfaz tudo e fica tudo muito bem. E aí você olha para a Bíblia e você vai ver homens e mulheres de Deus fantásticos, que viveram com Deus de maneira tremenda, mas pagaram preço por os seus erros. Amém? Então seria uma incoerência, um erro, uma mentira e um grande desserviço para qualquer um dos senhores e senhoras e tentando implantar esse evangelho que nós estamos tentando arrancar ele em nome de Jesus. Porque, eu digo de mim mesmo, fiquei quase que 10 anos comendo, bebendo e dormindo, uma coisa que eu tinha que ser muito otimista para chamar de evangelho, amém? Toda semana era alguém super dizendo que Deus ia fazer isso, que você vai ver, e aí monta uma barraca aqui, o pessoal passa embaixo, dá amuleto para o povo. E aí quando o pessoal começa a ficar cansado, chama uma banda, chama não sei quem. Então, irmãos, não vai, amém? E a terceira coisa, cara, o que essa série que começa hoje tem a ver com a minha vida? O que eu queria mesmo é 5 passos para não sei o quê. Então, justamente, essa é a grande demonstração que muitos de nós estávamos ouvindo outras coisas que não são o Evangelho de Jesus Cristo. E por isso que muitas vezes a gente ouve o Evangelho de Jesus Cristo e fala, cara, isso não tem nada a ver comigo. E é justamente, irmão, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não tem nada a ver com você. A Bíblia ela não tem nada a ver com você, ela não foi escrita por causa de você, e nada disso, é tudo mentira. A Bíblia é um legado, é escrito para que as gerações conhecessem quem é Cristiano, quem é Vicente, quem é o Marcelo. Não, irmãos, é quem é Jesus Cristo, quem é Deus, para que sabendo disso nós pudéssemos nos relacionar de maneira correta com Ele, amém, irmãos? E não tracionar tudo de uma maneira contrária,
onde eu entro no centro de toda a história do universo e dou comandos para frente, para trás. Isso é uma doideira, uma loucura de todas as maneiras. Então, existem muitos templos, existem muitas pessoas com Bíblia na mão, pelo mundo inteiro, dizendo muitas vezes que estão pregando o Evangelho, mas, amém? Eu quero começar nessa noite de hoje, falando sobre um tema que Deus colocou no meu coração, há alguns dias atrás, enquanto nós estávamos na série a respeito de igreja, assim na terra como no céu. Eu quero começar a falar hoje, em nome do Senhor Jesus, sobre o reino sustentável. Nós ficamos 2 meses falando sobre venha o reino de Deus na terra, lá, essas coisas todas que você já ouviu bastante. Espero que você tenha entendido alguma coisa. Então ficou nisso daí, né? É o reino de Deus. Não, agora tem a parte 2, que é o reino sustentável. Essa palavra sustentabilidade, ela não é muito antiga, não, né? Quer dizer, a sua essência é desde sempre. Mas essa palavra foi colocada no nosso vocabulário por causa de muita coisa, né, relacionada ao cuidado do meio ambiente. Ou seja, a palavra sustentabilidade nos dias de hoje, ela está ligada, em primeira instância, a processos quando eu estou construindo algo, quando eu estou fazendo algo, esse algo é sustentável. O que significa isso? Ele não precisa agredir o meio ambiente, ele não precisa destruir nada para ser. Quantos estão entendendo? Então eu vou ler aqui para você rapidamente a definição disso que eu falei. Sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo, preste atenção, ou sistema. A palavra sustentável deriva do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. Fala de processos, preste atenção nessa palavra, irmão. Processos que sustentam. Só aqui, irmão, já dava uma redefinida em nós. Por causa desse evangelho estranho, ou falso evangelho, que anda por aí há 2000 anos em muitos lugares, nós, os cristãos, fomos ensinados durante décadas, milênios e sei lá quanto tempo, que o importante da nossa vida é o quê? É o resultado. O resultado é a razão da minha vida. Por que eu vou à igreja? Porque eu sou um cristão? Porque eu tenho uma Bíblia? Por que esse negócio de Deus? Porque eu estou querendo um resultado. Eu quero que algo aconteça comigo ou para mim. Quantos podem entender isso? Eu quero que algo aconteça comigo ou para mim. Então, eu sou uma pessoa em busca de resultados. E aí, em algum momento da minha vida, Deus entra na equação do meu desejo. Qual é a equação do meu desejo? Eu vivo por resultados. Da onde vem aquela frase muito mundana que é muito pertinente a isso. O fim justifica os meios. Então eu quero algo no fim, ou seja, o resultado. E para conseguir aquele resultado ou fim, não importa o que eu faça, da maneira que eu faça e do jeito que eu faça. Quantos estão entendendo? Por quê? Quem está de olho no resultado, quem tem como objetivo um resultado, ele vai sim fazer o que for preciso. Não importa quem será ferido, por cima de quem eu tenho que passar, quem eu tenho que magoar, quem eu tenho que fazer, não interessa. Por causa do resultado, eu sou capaz de qualquer coisa. Isso fala de maneira contrária e direta à palavra sustentabilidade. Porque a sustentabilidade, como eu acabei de ler e explicar para você, são processos que são em si mesmos, eles não agridem, não destroem outro. Então, sustentabilidade é sinônimo de processo e não de resultado. Quantos podem entender? Quando Jesus diz que ele é o caminho, o que é o caminho? O caminho está falando de um processo. Eu já falei aqui algumas vezes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você ganha algo, quando você está muito feliz, quando você ganha, quando você recebe alguma coisa, pouco se aproveita disso. Quase nada se aproveita disso para Deus. Por quê? Porque você está contente, você está alegre. Por quê? Porque você conseguiu
ganhei, está aqui meu iPad, meu relógio, um tênis, uma camiseta. Você chegou no seu objetivo. Quando você chega no seu objetivo e vive pelo objetivo, a partir da hora que você alcança o objetivo, você fica totalmente perdido na vida. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Com todo respeito aqui, deixa eu colocar as palavras de uma maneira bem tranquila. Por exemplo, relacionamentos. Pessoas que têm relacionamento, menino, garota, a rapaziada aí, todo mundo. Quando o desejo do rapaz ou o desejo da moça é o fim, quando você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando o meu objetivo é alcançar um prêmio lá no final, quando você está entendendo o que eu estou dizendo? Os processos daqui são todos processos para construir da maneira que eu puder o ganhar aquele prêmio. Depois que o rapaz ou a moça alcança aquele prêmio, né? Vou falar aqui do sexo, vai lá e transe, etc e tal. Eu já ergui a taça. A hora que eu ergui a taça, eu vou conquistar o que agora? Qual é o meu próximo objetivo? Porque, entenda bem mais uma vez, quando você não vive pelo processo, mas sim pelo alvo, pelo objetivo e pelo resultado, quando você alcança o resultado, você perde o propósito. Você não sabe para onde vai, porque eu já fiz com ela o que eu queria. Eu já fiz com ele o que eu queria. Eu já fiz naquela empresa o que eu queria. Eu já fiz na vida o que eu queria. E agora, para onde eu vou? Não sei se já aconteceu. Não se pode entender. E aí o que acontece, irmão? Muitas pessoas, tem um outro ditado aí, muitas pessoas são tratadas nesse momento, porque não é um processo sustentável. Então o que acontece? Invariavelmente pessoas vão sofrer no meio disso aí. E vão sofrer muito. Existe uma tonelada, irmão, toneladas, milhares de toneladas de pessoas ao redor do mundo que sofrem, mas que sofrem horrores. Por quê? Porque do lado dela tem uma pessoa, do lado dele tem uma pessoa, do nosso lado tem uma pessoa que está interessada no quê? No prêmio final. Eu estou interessado no resultado da nossa amizade. Por que eu tenho amizade com você? Por que nós andamos juntos? Porque eu estou de olho em algo que você tem. E aí, irmãos, quando eu alcanço esse algo, você para mim não vale mais nada. É como um bagaço de laranja, sabe? Você vai chupando, a hora que você abre a laranja assim, descasca. Nossa, que da hora. Você vai chupando a laranja, vai chupando, daqui a pouco fica aquele bagaço. Porque eu já usei você. Eu já peguei você, você já me pegou, a gente já conseguiu, a gente já chegou. Então isso não é um processo sustentável, por quê? Porque machuca, porque destrói, que vai ter abandono. Isso quando não tem suicídio, gravidez, e tem irmão que só tem rolo. Só tem rolo. Por quê? Porque eu desejo algo. E não é o processo. Agora, quando eu tenho, por exemplo, eu tenho um relacionamento sustentável, eu e o Felipe e o Elias, eu não estou de olho em nenhum resultado que esta amizade possa me dar. Embora a nossa amizade vai dar frutos, quantos estão entendendo? Ela vai dar resultados, mas eu não vivo por elas. Quantos estão entendendo a diferença? Irmão, todos os processos dão em resultados, mas eu estou querendo dizer que pessoas que não vivem por isso. Agora, quando eu provo Deus, quando eu conheço Deus, quando eu estou com Deus no caminho, seja Jesus, toda a nossa vida de casal, de casados, de igreja, de irmãos, ela vai produzir no processo a qualidade da nossa vida. É aquela velha história, né? Por exemplo, um casal de muitos anos, né? E chega, e vamos supor, é premiado com um cruzeiro, né? Andar de barco por aí. Nossa, que legal. Eles vão lá, tiram fotos. E aí, tiram fotos no cruzeiro, andando de navio aí. Que coisa linda, cara. Isso é o quê? Um resultado. É um resultado de quê? De anos de fidelidade, de amor e etc. E é verdade que essas pessoas, esse casal dentro do cruzeiro, dentro desse navio gigantesco, maravilhoso, quando os dois estão sozinhos lá, olhando para o mar, aquela coisa tipo Jack e Rose do Titanic, sabe qual que é a conversa dos dois?
Você lembra, amor, aquela vez que não sei o que, não sei o quê? Você lembra aquele dia que nós passamos? Você lembra que nós passamos para chegar até aqui? O que estão dizendo? Que a história deles é infinitamente mais importante e valorosa do que aquele momento no barco, num cruzeiro. Quantos estão entendendo, irmãos? E é aqui que muita gente se perde de Jesus. Porque Jesus é o caminho, ou seja, Ele está conosco nos nossos processos, nos seus processos de dor, nos seus processos de perda, nos seus processos de maturidade, de conquista, de todas essas coisas. Se você é uma pessoa que não consegue enxergar Jesus no processo, você está como os discípulos no caminho de Emaús, lembra? Eles estavam caminhando, ou seja, estavam andando, e Jesus colocou do lado deles, falando com eles, e eles assim, ó, não sabia quem era Jesus não. E Jesus ali, ó, sou eu, gente, vamos lá. E o pessoal, tanto é verdade isso, que há muitas pessoas tendem a abandonar Jesus, abandonar a família, abandonar o amigo, abandonar os relacionamentos, abandonar quando um processo se inicia. Quando um processo de tratamento da nossa vida se inicia, muita gente, ó, é daí que vem aquelas frases daquelas pessoas. A gente vê quem é amigo da gente na hora da dor. É daí que vem isso. Por quê? Porque na hora que você está no top, irmão, vamos dizer assim, todo mundo quer ficar à sua volta. E você, bobinho, realmente acha que as pessoas te amam. Mas não é naquele resultado daquela festa top com o seu carro novo. Não. É na hora que você estava desempregado, andando de chinela havaiana com aquele prego embaixo. Quantos já fizeram isso aí, irmão? Eu já, muitas vezes. Não sei como é que não arrebentava. E aquele cara amava você de qualquer jeito. Ele estava ali, mano. Ele era realmente seu amigo. De verdade. Você não precisava ter nada. Quantos podem entender isso? Amém? Então agora sim. Diante disso, irmãos, a sustentabilidade ou o reino de Deus é um reino totalmente sustentável. E eu quero falar aqui nesse mês todo sobre 5 pilares de sustentação desse reino. Existem outros, mas eu considero esses aqui os mais importantes para nós. Primeiro, o pilar da economia. A palavra oikonomia, ou seja, o governo da sua casa. A palavra economia significa governo do lar. Como é, irmãos, que o reino de Deus fala, como é que o reino de Deus dá e como é que o reino de Deus se comporta com relação à economia? 2. Segunda coisa, poder. Poder aqui não é raios, X-Men, não é nada disso aí. Poder é o maior poder que existe. Sabe qual que é o maior poder que existe, irmão? Você fala isso aí na igreja, dá outra quebra, né? Porque a igreja, ela quer aquele poder, que é aquele um. Sabe qual é o maior poder que existe? A influência. Tanto é verdade, que foi por causa da influência, e não por causa de raios, manifestações do além, que o diabo derrubou o primeiro casal. Vocês estão entendendo, irmão? O diabo não apareceu lá, agora vocês vão ver aqui que é o Thanos. Ele chegou lá. O Thanos, daquele filme, ele abre e entra dentro do Éden e faz assim com a luva e arrebenta todo mundo, o Adão cai, o Adão era o Capitão América. Não. É uma conversa. Ei, vem aqui, o que você está fazendo aí? Não, então, ó, deixa eu contar uma história para você. Pronto, é nós aqui, ó. A andança aqui, ó. Foi aqui, ó. E até hoje, irmão, o maior poder da terra é o poder da influência. Então isso é um pilar do reino de Deus, na sua sustentabilidade. Outra coisa, a sexualidade humana. Sexualidade é poder puro. Eu assisti uma série, alguns capítulos, na verdade, de uma série, e um cara falou uma frase assim, fantástica. Ele falou assim, tudo nessa vida fala sobre sexo, e sexo fala sobre poder. Eu achei fantástico isso. Aí depois eu explico direitinho para você. E depois, família. O que verdadeiramente é a família? Já sei, casei com esse aqui, temos 2 filhos, é a família, nossa família. Então, né, irmãos? Então, você tem que entender que existe a família segundo você pensa, e você tem que saber que a família não é ideia sua quando você casa com uma mulher e homem.
e um homem com uma mulher. Não. A família é um plano de Deus. É um plano de revelação. Toda família, ela é profética e apostólica. Por quê? Ela é apostólica por quê? Porque ela é enviada para a terra com um objetivo. E ela é profética por quê? Porque ela revela algo superior a você e a mim. Aqui que está a minha... Meu Deus, irmãos, eu fecho os olhos e falo, meu Deus, me leva. Não sei o que você vai fazer, dá desespero. Às vezes eu fico vendo congressos pela televisão, gente que põe grana preta para fazer as coisas, telão de LED, aquela turma lá, aqueles caras, todo mundo. E aí vai fazer um congresso de família. E tudo que ele fala é sobre mim e você. Como 10 passos para eu dar certo com a Renata. 20 passos para a Renata não me matar. 60 passos, sabe? Leva ela para passear. Leva ela para tomar café. Leva ela não sei não onde. Aí ela, você agora, irmã, dá um presentinho para ele. Tira a camisa do vereador. Nossa, dá até raiva, cara. Olha. Quando você entende o poder e a superioridade do Evangelho, você começa a entender que família não é eu casei com ela, casou comigo, casei com ela, e ela casou com eu, e agora tem 5 filhos, e nós vamos em Batuba domingo, sabe? Meu Deus do céu, cara. Se eu fico desesperado, eu fico pensando em Deus, cara. Olhando para nós, esses caras estão... É para ir para São Paulo, os caras estão indo para o Rio de Janeiro. Quando você consegue entender que família é uma ideia de Deus para transmitir uma mensagem para toda a criação, não é para o ser humano? Não. É para toda a criação. Porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sabe o que é Pai, Filho e Espírito Santo? É uma constituição familiar. Deus é sinônimo de família. Aí você entende, já sei. A minha mulher, não, cara. Deus é uma família. E quando Ele nos constitui como família, você está cumprindo aquele propósito de ser a imagem e semelhança de Deus. E toda a criação do universo, olhando para nós como família, deveria ver quem? Jesus. E não os 10 passos para não sei o quê. E aí, irmã, vocês estão felizes? As irmãs, irmã, já participei, eu comprar uma metralhadora, cara. Aí todas as irmãs aqui, aquele escudo que eu fico cutucando outros, você viu? Essa é para você. Nossa, cara, meu Deus, cara. É ruim demais, velho. É bater, irmão, muito fora do gol, mas muito. O gol tá sem goleiro e o cara chuta na arquibancada. Então eu quero dizer mais uma vez, a história do universo inteiro não é sobre você. É sobre Jesus. É Jesus que é Deus. Não é você. Você não é centro de nada. De nada, irmão. Nada. Quando a Bíblia fala de nós, ela chama você de conto ligeiro. Sabe o que é conto ligeiro? É uma historinha de meia página. Eu viro a página, você já era. A Bíblia diz assim, irmão, que se Deus vira o rosto, nós ficamos desesperados. Se Ele tira a nossa respiração, nós morremos. Mas a grande glória sobre nós é que nós somos os únicos de toda a criação formados à imagem e semelhança, criados à imagem e semelhança de Deus. Aí você vem para a igreja, com essa história desses caras falando isso para você, você já entra naquele clima de já ganhou. Não, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Irmão, olha aqui para mim. Vamos realizar aqui. Não vou nem mandar você olhar para a pessoa que está do seu lado, para mim e outro. Irmão, essa pessoa que está aí do seu lado é a imagem e semelhança de Deus? Esse aí, esse aqui. Você não entende que tem alguma coisa que não está batendo? Sim ou não? Quantos já tiveram essa... Não estou falando, que casal bonito, que irmão legal. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma expressão que revela para toda a criação Jesus Cristo. É isso que eu estou falando. Sabe o que significa isso? Que eu e você, e nós como igreja, podemos viver as nossas vidas de maneira mais legal, mais fantástica e mais da hora possível, humanamente.
sem que nunca você, a sua história, a sua família, esta igreja, eu tenhamos revelado Jesus Cristo à criação. Sabe o que significa isso? Você passou a sua vida toda ouvindo Bíblia, lendo Bíblia, cantando Bíblia, junto com um monte de gente, e errou totalmente na vida. Isso não te incomoda, não? A mim me incomoda. Quando você entende isso, irmão, e isso vem no seu espírito, você já não quer mais ser o cantor, o pregador, o pastor, a igreja, o casal, as maravilhas. Não. Você começa a olhar só para Cristo. Você começa, Senhor Jesus, o que o Senhor tem para dizer? E aí você se torna o que a Bíblia verdadeiramente chama de cristão. Cristão não é evangélico, não é sustentador de igreja, não é um cara que tem um testemunho. Eu matei 27 milhões de pessoas e agora Jesus me salvou. Meu Deus. Hoje vai ser tremendo o culto, porque o ex-bruxo, ex-comungado, ex-trupiado, ex-matador, ex-satanás, aí você vai, nossa, esse sim. Sabe o que significa isso? Que nós estamos tão doidos que a gente fica mais glamourizando a minha história passada de trevas do que o que Jesus falou agora. Do que Jesus está fazendo na minha vida agora. Como é que é a sua vida agora? Ah, não tem graça. Eu quero contar quando eu era bruxo. Ui, aí gente, ex-travesti. Ai, meu Deus. Então, eu andava. Nossa, esse assunto me interessa. Esse assunto, que você era bruxo. Eu quero saber como é que é ser bruxo. Mas não é, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu, cara. E eu falei pro irmão, cara, deixa eu dizer uma coisa. Nunca, eu creio, nunca na história da igreja, 2000 anos, foi tão fácil tapear pessoas. Tapear, enganar. Botar você em outra direção, sorrindo, dando risada e alegre. E indo para fora do que Deus tem. Nunca foi tão fácil. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versos do 1 ao 4. Olha que texto lindo, irmão. Se você não pôs os seus olhos ainda sobre isso aqui é lindo, isso aqui é céu. Isso aqui é importante, ó. Ai, meu Deus do céu, de novo, ó. Não escapa um. Havendo Deus em outro tempo, irmão, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através de quem? De quem, irmão? Está escrito aí? Do Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Então aqui, irmão, aqui já dá uma machadada violenta. Eu vou dar essa machadada, porque eu não vou perder. Você vai aos livros do Antigo Testamento e você vai ver Deus, exatamente como está aqui, ó. Você vai ver Deus se manifestando de diversas maneiras. É sarça ardente do Moisés. Lembra? Moisés vai chegando, aí um mato, uma moita, começa a pegar fogo, a moita não queima, e Deus fala com Moisés de dentro da moita. Olha, Deus fala através de sonho, de nuvem. Deus fala, irmão, falou através da jumenta com o Balaão. Deus falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas e tudo mais. Mas agora, Deus fala com você através de quem? Ah, é da mula. Não, senhor. Não. Ah, eu vou lá no monte, que eu gosto de ver um monte, as brasinhas pegando fogo no chão. Não, senhor. Não. Inclusive, quanto mais brasa tu vê, mais louco as pessoas ficam. E endemoniados. É estranho, né? Esquisito. Mas assim, irmão, sabe, eu não sei mais para que serve a Bíblia. Dá vontade de jogar fora e sair por aí. Mas que ninguém está lendo isso, não é possível. Deus falou com os antigos de diversas maneiras. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha vindo. Agora, vindo Jesus, o Paulo escreve o Novo Testamento praticamente, quase que inteiro, dizendo uma coisa: agora, o que era oculto para eles, o que era mistério para eles, o que não era entendido deles, para nós é beabá, porque dentro de nós está o Espírito Santo.
Então não é necessário. Você está entendendo, irmão? Deus acabou com isso. Ah, não, eu gosto de ir lá no monte, que é lá no não sei na onde, que o mato pega fogo. Aí você fica vendo o mato pegar fogo, chama o bombeiro, cara. Por isso que tem queimada. Aí você está vendo o mato pegando fogo, pensando que é sobrenatural, e é o cara que jogou o cigarro. E aí nós estamos num tempo da aliança, novo pacto, onde com a Bíblia na mão, o sonho vale mais. Não, mas eu tive um sonho. Então, mas a palavra de Deus manda você perdoar e amar. Não, mas eu tive um sonho, que eu estava indo para lá e ele estava indo para lá. Então significa que não é para me perdoar, tá vendo? Sonhos valem mais que a Bíblia. Experiências pessoais, eu estava no culto, meu Deus, comecei a tomar um choque, eu caí e eu vi o outro mundo. Legal, louvado seja Deus, mas isso não é maior que a palavra de Deus. Então tudo hoje, irmão, tudo não, mas assim, muita coisa tem tomado o lugar de Jesus Cristo. Quando você quiser saber sobre qualquer coisa, pergunte a Jesus Cristo, através da oração e da leitura da Bíblia. Ele vai responder tudo para você dentro do tempo correto, chamado hoje. E não, vamos lá que eu quero ver o mato pegando fogo. Vamos lá orar comigo. Na onde, irmão? Lá no pasto. Vai com uma vaca, um jumento começa a querer falar comigo. Você pensa que eu estou brincando, né? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E ele, pelo qual ele fez o universo. Veja, ele, que é o resplendor da glória, ele Jesus, né? E a expressão exata de Deus. Agora, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então aqui está o primeiro ponto, irmão. Todas as coisas que existem. Sabe o que é todas? O que significa todas, gente? É tudo. Tudo que existe é sustentado pela palavra de Cristo. É sustentado pelo próprio Cristo. Meu Deus. Sabe o diabo que você tem medo? Sabe quem sustenta a vida do diabo? Sabe ou não? Adivinha? Sabe ler? Vamos ler de novo? Sustentando todas as coisas, tudo, pela palavra do seu poder. Sabe quem sustenta a vida do diabo, irmão? Deus. Então volto mais uma milionésima vez na frase de Martim Lutero, que não é minha. O diabo é o diabo de Deus. O diabo tem propósito e tem tempo de utilidade. Acabou o propósito, acabou o tempo de utilidade, acaba ele. É o que está em Apocalipse. Quando chegar o tempo dele finalizar as tarefas dele, Deus vai mandar um anjo, não é um exército, vai ter uma guerra, o bicho vai pegar, não, pega lá, manda vir. Vai um anjo com a corrente, vai dar uma volta nele, jogar ele no buraco, acabou. Sabe o grande Satanás, o Satanás. Pega ele lá, fala para ele que acabou o tempo. Vamos aí, terminando o nosso trabalho. Vai ter guerra, quebrar pau, espadas, demônios, o céu vermelho caindo sangue, anjo sem pena. Não, que irmão? A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, na manifestação da sua vinda, vai destruir o iníquo, sabe como? Com o sopro da sua boca. Sabe o que é isso? Está lá o inferno inteiro, aquela bicharada bonita, vai dizer, ó, você viu criança em festa de aniversário? Festa de aniversário? Parabéns. O diabo é aquela vela. O diabo que você tem medo é aquela velinha. Lá. Qual é o poder da vela? O poder da vela é uma canção chamada Parabéns para você. A hora que aquela música acaba, a vela também acaba. Quantos estão entendendo? Por quê? Vai, sopra! Acabou. Aí acende a luz, a turma parte o bolo. E ninguém fica, meu Deus, você viu a vela? Meu Deus, aquela vela, cara. Cara, que vela poderosa. Você chegou na frente de um bolo de aniversário? Está lá o aniversariante, o bolo, os convidados, e você fica assim na vela. Meu Deus, essa vela é terrível. Olha, essa vela vai me destruir, meu Deus. Ela vai impedir a gente de comer esse bolo, meu Deus. Ela vai explodir, vai matar todas essas crianças desse aniversário. Alguém já fez isso? Não, né? Então põe isso na sua cabeça. O diabo é a vela em cima do bolo do aniversário. Acabou a musiquinha? Inclusive, né, Senhor? Para dar problema. Temos que fazer uma série, né, chamada Diabo.
Tem que fazer. Aí já escandaliza total. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Sabe por que tem que fazer? Para tirar da sua cabeça que ele realmente está assim, pau a pau com Deus. E Deus vai fazer o gol assim naquele 47 segundo tempo. Ai, Deus ganhou. Ah, Deus ganhou no último minuto. Não. Irmão. O Salmo diz assim, que Deus descobriu que tinha inimigos. Sabe o que ele fez? Riu. Deus é alguém que ri dos seus inimigos. Irmão, não. Para. Ai, não vou lá bem, porque está escuro. Mija na cama, faz xixi na cama. Porque tem medo de escuro. Aí você vê aquela porta e bateu. É o vento, irmão. Está chovendo. Aí tem alguém atrás ali, manda sair de trás aí então. Simples assim. Ai, você viu, fizeram um negócio. Uma vez lá na Petra, ali, quando era ali na Albuquerque Lins, a Petra, uma vez a gente chegou lá para fazer a faxina, tinha uma baita de um feitiço, uma macumbona na frente da igreja, assim, grandona. Aí os irmãos, assim, é impressionante, cara, é impressionante. Os irmãos chegam, aí você, vou limpar você. Nossa, olha os irmãos aqui, ó. Aí não passa perto, né? Eu só aqui, ó. Aí você pensa, cara, eu estou pregando há 16 anos, ninguém está entendendo nada. Eu escutei um cara falando, eu me achei fantástico. Escute isso aqui, mais um teatrinho, vai anotar aí. O cara falou, pastor, preciso falar com você. Não sou eu não. Pastor, preciso falar com você uma coisa muito séria sobre a minha vida. Ele falou, então vamos lá, entra no gabinete pastoral. Entrou lá, e aí sentou o pastor, traz isso aqui para mim. Aí sentou o pastor na mesa, ali ao redor da mesa, na cadeira, e ali o irmão. Então, pastor, quero falar uma coisa muito importante. E o pastor só aqui, ó. E o cara se esgoelando, falando, cara. A minha vida, meu Deus, eu dou a volta no mundo. Aí o irmão falou assim, ó pastor, dá licença um pouquinho. Você não está prestando atenção em mim, não? Eu estou falando uma coisa tão séria. E você mexendo no celular, é isso mesmo? Ele falou, eu estou mexendo no celular mesmo. Nossa, mas que falta de respeito. Eu falei assim, sabe o que é, irmão? É só para você sentir um pouco do que eu sinto há tantos anos, falando das coisas mais importantes do universo, e você com ouvido de mercador. Você sentiu o que eu sinto? Sabe, todos esses problemas que você falou, são todos porque você nunca ouviu o que eu preguei. E nunca pôs em prática os ensinos da palavra de Deus. Você se sentiu mal? Me senti mal. Então tá 0-0, agora tá 1-1. Você está entendendo, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não vai deixar de ser Deus. Deus não vai perder o seu poder. O reino de Deus não vai fracassar e a igreja não vai cair. Porque você e eu não nos emendamos. Cai você e o reino de Deus continua, viu, irmão? Eu caio e o reino de Deus continua. Você tem que entender de uma vez o tamanho gigantesco que é o reino de Deus. E que Deus te abençoe porque Ele é bom. Amém? Veja. Deus sustenta todas as coisas. Sabe o que a Bíblia diz várias vezes no Novo Testamento? Que todas as coisas estão em Cristo. Tudo que existe está dentro de Cristo. Aí tem uma turma que fala, meu Deus, é difícil. Tem turma que fala assim, ó, igual disso aí, eu vou para o secreto. E eu fico imaginando, o que deve ser isso? Agora tem livros sobre secreto, 40 bilhões de músicas sobre secreto, conferências sobre secreto, e os caras brigam por causa do secreto. Que nós vamos para o secreto. Aí, nós vamos. Porque ele pega aquela passagem de entra no seu quarto, fecha a sua porta, e ele você precisa, é que eu falei domingo, fazer um curso de interpretação, língua portuguesa, irmão, não é revelação, é língua portuguesa. É simplesmente saber ler. Porque lá não está escrito que existe um lugar chamado secreto. Leia de novo, pelo amor de Deus. Está escrito que o seu Deus que te vê em secreto. Lê. Não está dizendo que existe um lugar chamado e você tem que entrar lá. Porque se você está em Cristo, o Espírito Santo mora dentro de você.
Não existe esse lugar. Não existe um lugar especial de oração. Tem um cara que falou assim, eu vou lá no outro país, eu quero ir muito lá na casa de John Wesley, onde John Wesley orou. E aí tem lá na beira da cama um lugar que tem a madeira, que tem a marca do joelho de John Wesley. Eu quero colocar meu joelho ali. Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Por quê, cara? Por quê? Por quê? Por quê, meu Deus? Por quê? E ainda tira uma selfie na hora que está fazendo isso. Cara, é desesperador. Você realmente crê que botar... Assim como tem gente que crê que orar aqui é meio meia boca. Vamos fazer uma oração. A oraçãozinha é meia boca, Mas se alguém anotar um pedido e levar lá no Monte Sinai em Israel, aí acontece. Sabe o que é isso? Feitiço. Sabe o que é isso? Macumba. Sabe o que é isso aí? Feitiçaria. Isso é feitiçaria. Isto não é fé. Peraí, irmão, não estou falando o que eu acho. Leia a Bíblia. Aonde Paulo manda alguém, olha, vou passar aí na igreja de Corinto, já reúne os pedidos de oração que eu vou subir lá em Jerusalém, vou entregar na mão de Pedro, e Pedro vai subir o Sinai. Agora vai. Aonde que está escrito isso? Onde está, irmão? Sabe qual que é o nosso problema? Incredulidade. Quando a Bíblia fala assim, o Espírito de Deus mora dentro de você. Você, mas não é bem assim não. Você é o lugar santo de Deus. Por isso a Bíblia diz sobre santificação um monte de vezes. Por isso a Bíblia diz que o desejo de Deus que é que nós nos santifiquemos. Por quê? Porque daí você verdadeiramente tem um lugar santo de oração. Aí sim. Quando você não vive uma vida de santificação, você pode ir para qualquer monte, irmão, qualquer casa e qualquer lugar, não adianta, está pervertido. Sabe por quê? Porque o lugar da onde partem as orações está sujo. E esse lugar se chama você. Vamos, eu já fui em cada lugar, irmão, assim doido. Eu fui num lugar, vem aqui pregar para nós, isso aqui, aquelas coisas que eu falo. Tá bom, irmão, eu vou. Cheguei lá, sentei lá, que a turma cantaram as músicas, agora vamos chamar o irmão que vai pregar aqui. Aí eu fui subindo, aí eu fui direcionando. Aí veio um cara e falou assim, dá licença, pastor, só falar uma coisa pro senhor. Aqui em cima só pode subir sem sapato. Aí que eu percebi, olhei no pé de todo mundo. Todo mundo estava sem sapato. Por quê? Por quê? Porque tem um versículo na Bíblia, lá em Êxodo 3, que Deus fala, tira a sandália dos seus pés. Ou seja, nem para fazer direito não presta, porque eu não estava de sandália. Eu estava de tênis. Então, irmão, quando você crê que este lugar é santo, você pode ser meia boca. Agora, quando você entende que você tem que ser santo, qualquer lugar... O que é essa manifestação aí? Quem está aí? Com quem? Ô Glória, tudo bem, irmãos? Aleluia. Às vezes, né? Está acontecendo alguma coisa. Louvado seja Deus, né, irmão? Aleluia. Vem aqui então comigo, que agora eu estou santo mesmo, até sem sapato agora. E eu não estou fazendo isso para zombar dos outros, irmão. Não estou fazendo isso para zombar dos outros, agora você tem que entender uma coisa. Esses ensinos que parecem nada a ver, eles empurram você para uma espiritualidade que não existe mais. E você fica tentando viver um Deus do passado, vamos dizer assim. E você vai se perder. Tem gente que ainda pensa que orar vai aproximar ele de Deus e coisas dessa natureza. Ei, irmão, fala uma oração e faz assim, e gela. Mas eu não sei. Por quê? Porque está introjetado na nossa cabeça que oração são palavras bonitas. Faz uma oração, irmão. Agora tem irmão que já fica esperando, né? Pede para mim que eu vou, Agora, aí dá o microfone para ele. Senhor meu Deus, meu Pai, é muita glória, é muito fogo,
Aí, nossa, esse tem o espírito. E aquele irmão ali, aquele irmão é um bobo, é um fraco, é um nada. Porque, você viu que na hora que ele foi orar? Você sentiu alguma coisa na hora que ele orou? Não, não senti nada. E aí vem a pergunta, da onde você arrumou que quando alguém ora, você tem que sentir alguma coisa? Sabe esse negócio de sentir? É uma vida carnal, aquele que se move pelo que sente. Se você se move pelo que sente, se Jesus se movesse pelo que sente, ele teria transformado as pedras em pães, porque naquela hora ele sentia muita fome. E o diabo chegou em cima, falou assim, você está com fome, né? Tô. Então, quem está com fome tem que comer, usa o seu poder e come. Mas Jesus não se movimentava porque ele sentia fome, frio, coisa não. Ele se movimentava por conhecer o propósito do seu Pai. Quando você está em propósito, quando você conhece o propósito de Deus, irmão, você pode passar fome, frio, derrota e todos os sentimentos dos seres humanos, e você vai ficar exatamente na mesma linha reta que Jesus te colocou. Isso é uma vida sustentável. Isso é uma espiritualidade sustentável. Eu não fico balançando. Estou alegre. Nossa, agora é Jesus na terra. Perdi tudo. Eu acho que Jesus não tem não, porque eu já orei tanto, lá. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6. Olha só, irmão. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Aonde ficam as regiões celestiais? Em Cristo. Não é na nuvem ali, não. Aí tem acho que depois daquela nuvem, você passar de avião, você começa a ver demônios e anjos voando. Quem já passeou de avião que nem eu, é desesperador. Eu não vi nenhum anjo, nenhum demônio voando quando eu fui daqui para... Não vi. Agora, irmão, nós já fomos abençoados em tudo em Cristo. Sustentabilidade, o reino sustentável de Deus fala exatamente disso. Primeiro, Deus dá tudo a você e a mim. E depois, Ele cobra de nós, entre aspas, o cobra, mas é bem a palavra. Ele cobra de nós o quê? Que nós venhamos a administrar o que é dele. Não pense porque Deus te deu, Ele deu e é seu. É como a rodovia Presidente Dutra aqui, rodovia Presidente Dutra. A rodovia Presidente Dutra é uma rodovia que pertence à nação brasileira. Amém? Porém, existe uma concessão de administração da rodovia. É uma empresa chamada CCR Nova Dutra. A CCR Nova Dutra é uma empresa que por um tempo tem o direito de administrar a rodovia Nova Dutra. A rodovia Presidente Dutra. Então tem pedágio, tem aquela coisa, tem aquele mundaréu de dinheiro, máquina, gente lá arrumando a Dutra toda hora. Por quê? Agora, como que uma empresa consegue demonstrar mais a Bíblia do que você? Quer ver? Eu sou pai de filhos. Mas a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. A Bíblia diz que toda vida pertence a Deus. Então, aqueles que eu chamo de filho, na verdade, são meus irmãos. Sabia disso? Eles foram dados a mim numa medida de tempo da história dos seres humanos para nascerem dentro da minha família, dentro da minha casa, para que eu cuide deles para Ele. Entendeu, irmão? Para que eu cuide dos meus filhos para o Deus que é Pai e Criador e verdadeiro Senhor deles e de mim. Quando você está entendendo?
Existe uma doutrina cristã chamada mordomia, que não tem nada a ver com sombra e água fresca em algum lugar do litoral brasileiro. Não. Mordomia é a administração, é ser o mordomo das coisas de Deus, como eu falei esses dias. O que é um mordomo? Um mordomo é alguém que mora na melhor casa, dirige o melhor carro, veste a melhor roupa, porém nada daquilo é dele. Ele é um administrador de tudo que não é dele. Então, irmão, ponha isso no nome do Senhor Jesus Cristo na sua cabeça. Tudo o que você tem, tudo que você tem, tudo que você é, tudo, filho, a fivela do seu cinto, nada pertence a você, entendeu? Ah, isso aqui é marido meu, isso aqui é mulher minha. Não, não é não. Antes de ser seu, é filha de Deus, é criação de Deus. E o seu casamento também não é seu, tem um propósito para ser. Deus quer algo com aquilo ali. Então o que acontece? A sustentabilidade está em cima disso. Deus nos dá primeiro e fica observando como nós vamos administrar. Parábola dos talentos, a mais facinho. Parábola dos talentos é isso. Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 3 talentos, para outro ele deu 2 e deu 1. E ficou o quê? Saiu fora e ficou o quê? Observando como que os seus servos faziam com aquilo que tinham recebido. Não há ninguém nesse auditório aqui, nem na internet, nem em nenhum lugar do mundo que não tenha recebido algo. Ah, eu não ganhei algo, nada. Ganhou sim, você está vivo. A sua vida pertence a Deus. E você tem que administrar a sua vida. Porque Deus quer de volta. Deus quer a sua vida de volta. Por isso que inferno, por isso que desviar da presença de Deus, por isso que sair fora de Deus, sair fora de Cristo, não pode ser uma opção para nós. Porque Deus quer você de volta. Nem você se pertence. Você tem uma base. Desde quando nós chegamos nesse culto aqui, você já respirou dentro desse ambiente aqui vários metros cúbicos de ar que não te pertence. E a água que você andou bebendo também não te pertence. E a comida que você andou comendo também não te pertence. Ah, não foi eu que plantei em casa, eu planto, é orgânico, mas vai. É orgânico, eu planto em casa. Então, você não sabe que uma semente se transformar numa árvore é um milagre? Você não sabe disso? Não tem nada a ver uma semente que é de uma espécie e de um plano diferente, porque uma semente fala do reino, que reino? Vegetal. Semente é vegetal. E a terra é o quê? Mineral. São dois reinos totalmente diferentes. Mas quando um coloca dentro do outro, a terra e a semente se unem e acontece um milagre. E aí sai uma árvore. Aí você fala, eu plantei. Essa horta foi eu que fiz. Quando você entende que tudo é de Deus, sabe o que brota da sua vida? Obrigado, Senhor. Eu sou grato, Senhor. Eu sou grato. Eu sou grato. Toda hora, eu sou grato. Você vai trabalhar, eu sou grato. Você volta a trabalhar, eu sou grato. Você come arroz, feijão e ovo, sou grato. Você bebe uma água da torneira, sou grato. Grato. Obrigado. Porque você sabe que nada é seu. Nada. Ah, esse filho foi eu que fiz. Eu carreguei ele 9 meses na minha barriga. Recebemos tudo de Deus. E lembre-se da parábola dos talentos. Quem não trabalha e quem não multiplica o que recebeu é chamado por Jesus de servo mau. Está vendo como maldade, né? Você está vendo um gato ali, eu vou pisar no rabo do gato. Nossa, que cara do mal. Não. Ai, vou tacar, ai, tem um passarinho lá em cima do muro. Pega estilingue, que eu vou dar uma estilingada nele. Nossa, que crianças do mal. Não, irmão. Ei. Olha como é que Deus vê a maldade. Isso é maldade, amém? Isso é maldade. Mas olha como Deus continua enxergando maldade em nós enquanto a gente já parou faz tempo.
Ei, o que você acha de mim? Eu acho que você é um menino bom. E eu também acho menino bom. Nós dois somos bons, nós somos amigos. Somos amigos, amigos do peito, amigos do... Nossa, que legal. Somos amigos, né? É tão gostoso nosso grupo, né, pessoal? A gente não faz mal para ninguém. Aí pergunta para Jesus. Jesus, o que você acha do nosso grupo? Então, vocês são um grupo de malignos. Nossa, Jesus, credo. Sabe por quê? Eu dei talentos fantásticos para vocês. E vocês usam a vida que você tem, o tempo que você tem, para fazer uma coisa, para enterrar tudo. Então, para mim, eu chamo vocês de servos maus e negligentes. Toda a negligência da vida é maldade diante de Deus. Quantos podem entender isso? Por favor, em nome de Jesus. Eu não tenho ministério, não. Tem sim, senhor. É você que não se ocupa em Deus, até que Deus fale e revele para você o que é. É aí que está. Vê que não fala não. É lógico, irmão. Assistindo a maratona do The Walking Dead, cedo, à tarde, à noite, fim de semana, você quer que Deus fale com você? O quê? Agora assisti o The Game of Thrones. Não, mas você é besta. Sabe o que é ser sustentável? Sabe que João 15, abra sua Bíblia em João 15 aí. Falta 10 para as 9 ainda. Certo, Felipe? Eu gosto de ver o Felipe, até pela internet, ele dá o recado. Eu vou terminar, né? Terminar, né, Elias? Vou terminar, irmão. Muito engraçado. Eu também vou terminar, irmão. Um dia. É a mesma coisa. Vamos lá, irmãos. João 15. Olha as palavras de Jesus. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa. Para que produza mais fruto ainda. E vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Preste atenção agora na palavra que é usada. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vós. Isso aqui é sustentabilidade. Ó. A palavra permanecer significa um processo sustentável, onde todos os dias, todo santo dia da minha vida, eu tenho processos de vida que me fazem permanecer firme em Deus. Quantos estão entendendo? É a casa na rocha, lembra? Deus já me deu tudo, irmão. Deus já me deu tudo. Vamos por ordem. Deus já me deu tudo. Agora ele fica olhando para ver o que eu vou fazer com as coisas dele. Então a primeira coisa que Jesus falou sobre uma vida sustentável é essa palavra, permanecer. Trabalhar para ficar no mesmo lugar. Trabalhar pela sua firmeza. Deus te deu o Espírito Santo, amém? Ele enviou. Mas se você não cuida do seu relacionamento com o Espírito Santo, Deus te deu talento, Deus te deu conhecimento, Deus te deu um casamento, Deus te deu amigos. Deus te deu coisas. Não cuida não para você ver. Não cuida do seu filho. Não cuida da sua esposa, do seu marido. Não cuida do dinheiro que você recebe. Não cuida de qualquer coisa. Pega lá um potinho assim com terra, um feijãozinho e põe lá dentro e fica aguando. Daqui a pouco vem aquele brotinho de feijão, né? Aí você põe no sol e não coloca uma gota d'água. Sabe o que vai acontecer? Morre. Sabe por quê? Porque não há cuidado. Várias, irmão, inúmeras vezes a Bíblia nos assemelha a plantas. Você já prestou atenção nisso? Fala de semente, árvore, fruto, folha, galhos, uma planta. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você quer aprender sobre ser sustentável no reino? Você quer aprender sobre ser uma pessoa viva no reino? Compra uma planta e cuida dela. Como você cuida da planta para ela ficar viçosa, cuide de você também. A planta quer água todo dia? Quer água todo dia. Então, a água, a sua própria vida. A água, aonde tem cena B? 1 Coríntios capítulo 3. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. Veja, de trás para frente você vê a sustentabilidade. Quem faz o milagre? Deus. Mas depois Deus chama duas pessoas para continuar o processo daquela planta, para que ela cresça. Deus fez milagres na nossa vida e faz milagres na nossa vida. Deus faz um monte de coisa na nossa vida. Mas chamando você a ser cooperador. Sabe qual que é o maior erro da nossa parte, irmão? Deus está fazendo tudo, Deus vai fazer tudo, sobre tudo, então eu não preciso fazer mais nada.
Eu já creio que Deus existe, vou sentar, deitar eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, e tudo vai acontecer. Eu vou ficar rico. Você vai ver, gente, eu vou ficar rico. Vai, você vai sim. Vai. Tudo vai dar certo, você vai ver. Eu só tenho que fazer uma coisa. Deus falou, o que, irmão? Comprar uma rede, achar 2 coqueiros lá em Ubatuba, montar a rede e ficar lá assim, ó. E colocar as músicas da MPB. Vai ficar ouvindo. Faz isso. Faz isso por um mês. E volta. E diga para mim os resultados. Eu quero ouvir. Agora, do outro lado, tem uma pessoa que recebe as mesmas. Irmão, é a parábola dos talentos. Todo mundo recebeu, conforme a força e a capacidade que tinha. E um deles fez o quê? Ficou esperando lá a coisa acontecer. Deus chamou ele de mau. Olha a palavra. Se vocês permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vocês podem dar, se vocês não permanecerem em mim. Qual é o segredo, irmão, da vida? Permaneça em Cristo. A vida sustentável do reino é permanecer dentro de Cristo. Só que a palavra permanecer, ela revela um processo e não um resultado. Um processo vai gerar N situações na sua vida onde você vai ter que trabalhar e atuar. Sabe por que muitas pessoas não crescem espiritualmente? Não vai crescer, irmão. No nome do Senhor, está gravado isso aí, Senhor. Vir a cultos, cantar músicas e ouvir pregações não fará você crescer espiritualmente. Não fará você crescer espiritualmente. Toda essa pregação, a minha, do Felipe, qualquer pessoa que tem, as pregações apontam você para uma verdade, mas você vai ter que caminhar até lá. Eu já dei esse exemplo, milhões, vou dar de novo. Nós estamos aqui na frente, para um carro aqui com a placa de São Paulo. Ei, como é que eu faço para chegar na Via Dutra? Aí você fala, senhor, é o seguinte, você vira aqui, ó, vira à esquerda aqui primeira, direito, só vai passar um semáforo, vai chegar lá e vai até o fim. E você chega para chegar em algum lugar, certo? Você dá a informação, ele desliga o carro, abre a porta e senta na guia do meio-fio e fica assim, ó. O que é uma palavra do culto? Sou eu, através do Espírito de Deus na palavra, explicando para você como chega na Dutra. Quando você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, quando acabar esse culto aqui, sabe qual que é o seu dever? Ligue o carro e faça as manobras para chegar até lá. Quando você está entendendo? Não vem com essa história. Eu sou assim, porque essa igreja não me ajudou. Mentiroso, cara de pau, pilantra. Vai mentir lá onde a turma aceita você. Aqui você não vai, não. A culpa é toda, se existe uma culpa, é toda, inteira e exclusivamente sua e só sua. Eu não tenho nada a ver com isso. Se você está um lixo espiritual, a culpa é sua. Nessa igreja aqui, a culpa é sua. Porque nós estamos falando, irmão, cedo, à tarde, à noite, madrugada, em cima do negócio. Tem tudo aqui, tem casal, tem tudo. Se você não está com sede, seu problema é seu. Se você não está com fome, seu problema é seu. Se você não continua a multiplicar os seus talentos na sua casa, o problema é se você não lê Bíblia, se você não vai para frente, o problema é seu. E você pensa que alguém é... Aqui, ó. Tira esse close, né? Se você pensa que eu estou lá em casa, chorando e preocupado, desculpa a expressão, com a vagabundice de algumas pessoas, com relação a Jesus, né? Eu não estou falando de mim, não, irmão. Porque eu também estou na minha caminhada, eu também não sou bobo, não sou doido, você acha que eu estou dando sermãozinho nos outros? Eu estou cuidando da minha, meu irmão. Eu estou cuidando da minha, eu já faço isso faz um tempinho. Eu não estou lá em casa, meu Deus, o que será daquelas pessoas? Azar é seu. Porque quando nós viemos aqui orar e intercedemos, nós oramos por todo mundo. Mas eu não oro assim, Deus, ajuda ele, Senhor, ajuda ele, Senhor, dá as coisas para ele, ele está pedindo as coisas. Não, Senhor, não ora desse jeito não, aqui não. Quando nós oramos pela igreja aqui, nós sabe qual é a oração? Senhor, ilumina o coração desse povo. Senhor, converte essas pessoas. Senhor, arruma essas pessoas. Se Deus vai dar ou não vai dar, esse é o problema dele com você. Eu não vou orar por você. Deus, ela pediu uma geladeira, 2 portas inox.
Senhor. Aí fico lá enchendo a cabeça de Deus. Aí, Senhor, dá uma geladeira inox para ela. Dá uma Brastemp, ela pediu, Senhor. Ela escreveu Brastemp. Electrolux, Senhor, 2 portas. Com aquele negócio de pegar água gelada. Eu sei, irmão, eu sei que tem um monte de gente aí que vai falar que Deus existe para dar geladeira de 2 portas para você. Mas é mentira. Eu estou te dizendo, isso é mentira. Essas pessoas estão mentindo. Deus nos ajuda. Deus nos abençoa. Está uma palavra na Bíblia, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus nos ama, nos abençoa? Sim, sim. Mas Ele faz isso pela sua bondade e misericórdia. O centro do seu plano não é o caminhão do Faustão parar na sua casa. Ô louco, bicho! Tá aqui os seus prêmios, meu! É louco! Não, cara. Não, não! Hã? Não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser o mais ridículo que eu conseguir ser, porque esse comportamento é ridículo, de igual tamanho. Você escreve uma carta e fica orando, Deus vai me sortear, vai me sortear. Ai, cara, vou entregar um caminhão de prêmios na sua casa. Você está com a família destruída, seu casamento acabou, seus filhos estão desgraçados na vida, mas você está orando pelo caminhão do Faustão. Cara, mas tem que ser muito louco. Não encontrou Cristo, não encontrou o seu evangelho. Ele encontrou a igreja que fala besteira para ele. Isso ele encontrou. Veja, irmãos, várias vezes a palavra permaneça em mim, permaneça na minha palavra, permaneça na minha verdade, permaneça, permaneça, é repetido nesse texto. Versículo 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, ó, existe, irmão, uma força, existe trabalho, eu sei do que eu estou falando, irmão. Existe um trabalho que você tem que fazer na sua vida para manter a palavra em você. Manter a palavra em você. Eu já li uma vez, João 47, 60, 99. Não, cara. Sabe o que é exercício? Eu sei que tem algumas pessoas até que gostam. Mas a grande maioria das pessoas que eu considero comum e normais não gostam. Academia. Você gosta de academia, filho? Muito mesmo? Muito. Então, você é uma pessoa anormal. A maioria, irmão, a maioria vai. Eu tô precisando ir. Eu e outros aí, viu, irmão? Que estão ali, ó, ali. Naquela área. Não, você não dessa vez, Marcelo. Mas também pode ir. Exercício físico para todo mundo, amém? Aleluia. Tá. Mas assim, às vezes chegar na academia é punk, né, irmão? Você sabe que você tem que ir, mas você fica assim, eu vou, Senhor. Você vai? Você vai. Mas lá no fundo mesmo, lá no fundo, você está querendo deitar, assistir um filme, comer uma pipoca, tomar uma coquinha, uma pizzinha, trocar ideia com os caras, ir lá no Outback. É lá que eu queria ir. Mas, segundo a Brava, eu tenho que cuidar do shape, né? É a mesma coisa, estou dando exemplos bobos, mas é a mesmíssima coisa. Mesmíssima. Ai, você tem uma paixão por ler Bíblia, você fica não louco. Ai, eu quero dormir logo para acordar amanhã, 3 horas da manhã. Eu quero ficar lendo a Bíblia que não. Ai, não. Muitas vezes, incontáveis vezes, ler a Bíblia para mim é um exercício como ir a uma academia, como correr 10 quilômetros daqui na Dutra e voltar. Às vezes, irmão, eu estou te falando sincero, eu não tenho vontade nenhuma. Às vezes a minha mente, sabe, você está... E é nessa hora que eu lembro que permanecer é um trabalho. Permanecer é um processo. Aí sabe o que faz? Vai sem vontade mesmo. Pega lá o supino, entra lá naquela... Fica correndo, você fica assim... Aí você olha naquele reloginho, irmão, o tempo não passa. Maldito. Você já correu aí? Você já estou correndo aqui há 3 horas. Você vê lá, 200 metros. Aí você desce assim, aí o cara da academia vem, ei, já fez nada. Você quer pular logo o exercício. Só o Felipe que é normal que não.
Irmão, muitas vezes você não está com vontade de fazer nada, né? Mas é um trabalho. É um processo. Vai sem vontade mesmo. Levanta, senta. Não tem nada. Vou ler a Bíblia assim, ó. Travesseiro de pena de ganso. Você já fica com o olho puxado assim. Já viu aqueles irmãos que dedo com o olho puxado assim, ó? Uhum. Aí a Bíblia assim, ó. Assim. Certo? Ai. Você vai acordar no outro mundo, cara. Não é assim que se faz. Sabe como é que se faz? Você está quebradão. Levanta, joga água no rosto. Sente-se numa cadeira, ereto, luz em cima, Bíblia na frente. Respira fundo e vai. A hora que o bagulho, um olho começar a baixar assim, ó. Não é AVC não, é sono. Você levanta, faz de novo e continua. É exercício. A fé, o apóstolo Pedro diz que fé é exercitada. Eu estou inventando não, cara. O apóstolo Pedro diz que fé se exercita. Pergunta para os músicos ali, ó. Como é que faz para tocar? Ah, deixa eu tocar aí, irmão, vai para você ver. É que nem o Marcelo tocando bateria, Brizola cantando e outros. É um horror. Por quê? Porque o treinamento de tantas anos treinando de fazer, como é que chama aquele exercício de guitarra, né? Como é que tem o nome aqui lá? Qual é o nome? Escala, exato. Então você vê o cara tocando, nossa, deve ser fácil. Não, não é. Porque todo mundo faz assim, ó, blam, 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 blam. Isso aí não é tocar violão. Na hora que você pega um cara e faz assim, ó, aí ó, você vê, esse cara sabe tocar. Sabe quanto custou ele fazer isso aqui, ó? Tocar música de verdade mesmo. Custou anos e anos, tardes e tardes, meses e meses, fazendo aquele negócio chato, a mãe dele querendo matar ele, a esposa querendo quebrar a guitarra, querendo dar fim, porque é insuportável para quem não está no processo, ver alguém no processo. Quantos estão entendendo aqui, ó? Você sabia que tem maridos crentes, e esposas crentes, e filhos crentes, e gente crente, que aqui na igreja é um avião. Se pegar para ler Bíblia, cantar e fazer alguma coisa em casa, o outro fica aloprado. Mas você já não cantou? Vai cantar de novo? Baixa essa música. Põe o Wesley Safadão. Versículo 9. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Ó Jesus, ó. Essa daqui, irmão. Dava uma conferência. Permaneçam no meu amor. Ó. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um monte de gente que permanece no ministério, mas não permanece no amor de Deus. Tem um monte de gente que permanece fazendo o que faz, mas já não mais permanece no amor de Deus. Cara, sabe como é que se chama alguém que continua fazendo muito bem o que faz sem permanecer no amor de Deus? Demônio. Diabo. O que é o diabo? O diabo é alguém que continua fazendo coisas, mas nele não tem mais o amor de Deus. Isso é um demônio. Isso é um demônio. Então o diabo não precisa incorporar em você. Você vira demônio sozinho. Quando? Quando você decide continuar vivendo sem ter em você o amor de Deus permanente. Você não trabalha mais pelo amor de Deus. Ah, mas como é que eu vou descobrir isso? Está ruim de perdão? Está ruim de conviver com o irmão? Está ruim de conviver na igreja? Quer ir embora da casa, quer ir embora da família, quer ir embora do trabalho, quer ir embora da igreja, quer ir embora do universo. Você está com problema. Não são os lugares que têm problema, é você que tem. Irmão, quando a nossa vida não está resolvida, qualquer lugar para mim é inferno. Por que eu quero ir embora daquele trabalho? Por que eu quero ir embora desta igreja? Por quê? Porque eu não estou resolvido com Deus. Eu não permaneço no amor de Deus. O meu problema é entre eu e Deus, não tem nada a ver com isso. Mas aí, como eu não quero desenvolver um processo sustentável de espiritualidade, eu culpo você e saio. É fácil. Qualquer um faz isso. Quando você não está bem em família, é difícil congregar. Sim ou não? Eu levanto a minha mão primeiro aqui. Não tenho medo não.
Quando as coisas não estão bem na minha casa, quando as coisas não estão bem, muitas vezes é difícil vir aqui cantar, é difícil vir aqui ficar com você, porque eu já estou com tantos problemas, estou com a cabeça, tá vendo? O problema não é a igreja, cara. Um homem de Deus disse assim, muitas pessoas procuram a igreja perfeita porque justamente são pessoas totalmente imperfeitas. Quando você não é maduro, quando que eu tenho a sua maturidade? É quando eu cumprimento as pessoas e dou um sorriso. Não. Quando você entende que você é maduro em Cristo, quando você não precisa mais de coisas boas e ambientes bons para sobreviver. Cristo te basta. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza sua e dos outros. Eu quero ser uma pessoa cheia do poder de Deus. Aí você vai fazer 7 dias no monte. Pode fazer. Sabe o que vai acontecer? Pouca coisa. Além de você ficar rouco e tomar umas picadas de mosquito. Sabe onde você aperfeiçoa poder? É na fraqueza. É estando ao lado de pessoas fracas, débeis, que não entendem nada do evangelho, que só dá problema, que semana vai, semana vem, está no mesmo poço. É ficando perto dessas pessoas que o poder de Deus se aperfeiçoa em você. Você não existe. Romanos 14. Se você é forte, suporta o fraco. Quem é a pessoa forte na igreja? Não é o cara que fica, vamos lá pessoal, marchando, bateria, vai, aquelas coisas. Não. É o que anda no meio das pessoas que não tem a espiritualidade dele, que não tem as coisas que ele tem de Deus, mas ele se comporta humildemente, esperando e na esperança de Deus, que um dia você cresça também. Esse é forte, esse é poderoso, esse cara é poderoso, essa mulher é forte em Deus. Eu estou vendo um dragão, olha uma cachoeira. Eu fico assim, você está tentando me impressionar? Irmão, eu vou em um monte de igreja, eu fico vendo essas coisas. As pessoas pensam que impressiona a gente. Eu já fui em lugar, eu nunca vi o cara, ei, tudo bem, você quer o pastor fulano? Aí o cara me cumprimentou. Pegou, não, fez não. Eu falei, lá vem, cara. Daí eu falei, agora eu tenho que ser forte. Escutei toda lá, daí já falou. Eu falei, tá bom, irmão, Deus abençoe. Aí depois ele falou assim, você não crê na profecia? Eu falei, creio, você queria que eu fizesse o quê? Gritasse? Você me fala uma coisa e fala, ai, meu Deus. Não. Olha, Deus tem um plano na sua vida. Muito obrigado, eu sei, eu creio. Nossa, você é muito descrente. Não sou descrente, sou crente. Você gosta, né? Eu gosto dessas frases novas que andam tendo. Eu estou pregando aqui, nossa, está um silêncio. Eu ouço, como chama aquele negócio? Uma agulha cai bater no chão. Aí como eu sou uma pessoa meio liminha, sabe o liminha do SBT, o liminha, animador de palco? Você não vê ele, mas ele fica lá, vamos lá pessoal. Aí eu começo, veja irmão, eu começo a dizer que Deus está ou não está fazendo pela reação carnal que você apresenta. Se tiver 3 pessoas chorando aqui, Deus está nesse lugar, mano. Pronto. E eu vou falar uma coisa, não. É demais. Você viu esse negócio? Não, eu vou te falar uma coisa, Vou te falar uma coisa com você. Se guardarem os meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor. Aí tu... Não, irmão. Pera aí, irmão. Você não entendeu, irmão. Vou falar de novo. Você está querendo que as pessoas aplaudam, que as pessoas gritem, que as pessoas ficam dizendo, nossa. Sabe o que é isso? Imaturidade, infantilidade. Eu me sinto tão bem aí, irmão. Eu não quero que você pule. Eu não quero que eu esteja falando e você faz assim. Não me interessa isso. Pode ficar tudo mundo assim, Nossa, que igreja, filho. Um homem de Deus, cara, fez uma demonstração dentro de uma igreja. Um pastor batista, que foi meu professor há muitos anos atrás. Eu amei aquilo.
Ele chegou numa igreja que era uma denominação pentecostal lá dos irmãos ali. E a turma falou, nossa, os batistas são frios, os batistas são frios, os batistas são frios. Ele falou assim, vocês acham, calma, vocês acham que os batistas são frios, né? Vocês chamam os batistas de geladeira, de gelo, cubo de gelo. Deixa eu dizer algo a você. O gelo também queima. Eu falei. Você sabia que o gelo queima igual fogo, né? Eu não sabia não. Pega um cubo de gelo e tenta segurar para você ver. Ele vai queimar a sua pele assim como fogo. Eu falei, fantástico, maravilhoso e bíblico. A gente está ligado a maneirismos. Segunda Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos meus, permaneçam firmes. Permaneçam firmes. E guardem as tradições que foram ensinadas por vocês, por palavra e por epístola nossa. Sabe o que o apóstolo Paulo, está falando? Que Deus deu modelos à igreja. Que Deus deu trabalhos, processos. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Comemorem, pratiquem a Santa Ceia, mas não na ideinha de uma vez por mês, mas entendam o que é e transfiram ela para toda a sua maneira de viver. É isso que ele está falando. Não abandone o batismo, não abandone as tradições. Aqui não é tradição não é tradição evangélica de denominação, não, viu, irmão? Não é nada disso, não. É as tradições de Cristo, os mandamentos de Cristo. 1 Coríntios 7. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Cada um aqui tem um chamado. Permanece no seu chamado. Faz o seu chamado frutificar. Se as pessoas obedecessem isso, ninguém queria o lugar do outro. Isso aqui acabava com o problema de divisão na igreja, isso aqui. Deus me chamou, por exemplo, Deus me chamou para adorá-lo e servi-lo com aquela guitarra. Eu vou ser feliz, completo e maravilhosamente satisfeito tocando a minha guitarra. Eu não vou querer ser o pregador. Eu não vou querer ser aquela irmã. E aquela irmã não vai querer ser a mim. Irmão, você quer desgraça? Entrando na igreja, está lá o Valdir de diácono. E aí, irmão Valdir, cara, você é uma benção. Você não quer ser o pastor? Você não quer orar para subir de cargo? Subir de cargo? Subir. Ele está na onde que ele precisa subir? É só ver as pessoas por funções e não por identidade. Ele está no mesmo lugar que eu e não tem como subir desse lugar. Para onde é que ele vai ou eu vou? Acima ou abaixo? Vocês estão entendendo, irmãos? Quem permanece no que foi chamado viverá feliz e frutífero. Não existe coisas importantes e menos importantes no reino de Deus. O serviço do Valdir ali na porta, no diaconato, é tão importante e vital quanto o meu falando. Não é maior o meu e menor o dele, nem maior o dele e menor o meu. É exatamente a mesma coisa que contribui para a construção de um todo chamado reino de Deus. Um reino sustentável. De processos que acontecem na nossa vida para nós mantermos a nossa vida em Deus. João 15,16, não foi você que escolheu a mim, mas eu que escolhi a você para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, não adianta dar resultado na igreja. Tem que ser fruto permanente, frutos sustentáveis. Frutos que se aguentam. Não adianta fazer uma pregação bonita, ganhar uma alma para Jesus, fazer algo pontual. Você ganhou uma pessoa para Cristo, louvado seja Deus. Você vai cuidar dele também, né? Ah, não. Aí vem aquelas histórias. É porque eu não sou discipulador. É a mesma coisa que ficar grávida, ganhar um filho e dar para a avó criar. Vai mamar na avó. Vai mamar na sua tia. Aí a criança, por quê, mãe? Não, porque eu só faço a criança. Quem cuida é outros. É a mesma coisa. O fruto tem que ser permanente, sustentável. Frutos dentro de processos que geram, que constroem para manter.
Quantos de nós, irmão, já começamos coisas que não terminamos? Por quê? Porque nós não pensávamos no resultado, mas não no processo que leva ao resultado. Todo mundo quer uma igreja cheia, ganhar alma para Jesus. Você quer? Entre num processo que vai dar a luz a isso aí. Quero um casamento maravilhoso. Quero a vida maravilhosa. Vai estudar. Vai cuidar do seu relacionamento, como a Bíblia diz. Que quando você receber o resultado, vai ser um resultado de bênção e não de maldição. Quantos podem entender? Finalmente, irmãos, para a liberdade que Cristo vos libertou, permaneçam no amor de Cristo e não se submetam às coisas que anteriormente dominavam a vida de vocês. O que eu estou querendo dizer nessa palavra de introdução? Nós temos um mês inteiro ainda para falar disso aqui, de maneira profunda. Mas o que eu estou dizendo para você? O reino de Deus é um reino sustentável, onde Deus deu coisas a você e a mim, Deus confiou coisas na minha e na sua mão, e está bem assim, ó, olhando se nós vamos encarar os processos para manter as coisas do jeito que Ele deseja. Eu me casei um dia, há 13 anos atrás, na cerimônia. Olha lá, bonito, fotografias, bolo. Outros casados aqui e outros que vão casar. E eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade nas cerimônias que eu tenho, às vezes celebro, eu falo assim, ó, tá vendo toda essa festa aqui? Vai acabar daqui a pouco. E infelizmente muitos casais gastam mais dinheiro com a festa para os outros ver, que dura 2, 3 horas, e não faz nenhum investimento em todos os outros anos que virão após a festa. É que nem o Ronaldão. Casou com aquela mulher bocuda lá, não, esqueci o nome dela, ela que tinha uma boca desse tamanho. Lá no castelo lá de Grayskull, sei lá onde foi o castelo, lá nos Estados Unidos. Ah, no castelo lá, como é o nome do castelo? É um castelo lá na França, mano. O mundo inteiro assistiu o casamento do Ronaldo. Meu Deus, era coisa de ouro, prata. Os caras mais famosos do mundo, meu Deus, televisões, não sei quantos países. Não deu 6 meses. Por quê? Porque não era um relacionamento sustentável. Era só aquela hora. Quantos podem entender, irmão? Era só aquele culto daquela conferência que eu fiquei doidão. Ai, chora. Segunda-feira, cantou o grilo. Não tem mais nada. E quando que vai ter outra conferência aí para nós ir aquela de fogo? Por quê? Tá entendendo? E quando você vai chamar aquele pastor de novo? Foi tão legal que ele veio aqui. Aquele cara de fogo. A gente vive num tempo tão complicado, irmão, que falar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna, não vale nada. Agora, se eu falar o mesmo versículo, fazendo assim com o ombro, fazendo respirações, fazendo assim, fazendo os negócios, tem gente que já começa a chorar. Eu sei do que eu estou falando. Se eu falar João 3,16 com 2 orações em língua no meio, aí é coisa, aí agora mudou. Tá vendo? Nunca na história o chamado povo de Deus foi tão tapeado e tão bobo como tem sido. Qualquer um leva. Qualquer um leva. Basta cantar no tom certo, não é, músicos? Basta ter a luz certa, o cenário certo, o tipo certo, o tom de voz certo, aquele meio sussurrado, meio pá, já vai uma turma atrás. Tem uma grande conferência, né, que acontece no Brasil aqui há muitos e muitos anos aí no sul do país, que era a maior conferência missionária das galáxias, sei lá o que, lá era só nego.
helicóptero, né? Não é porque ele ia de helicóptero, não. Ele era o helicóptero, já vinha rodando, já pousava ali. E pastores no Brasil pagavam para pregar lá, porque era uma vitrine. Se você pregasse nesse lugar, olha que coisa desgraçada. Eu vou pagar para pregar naquele lugar, porque depois que eu pregar, a minha agenda pastoral, olha que coisa, meu Deus, é nojento, é nefasto isso. É diabólico. Agora a minha agenda, vão me convidar para ir no Brasil inteiro. Ou seja, investir na bolsa de valores do diabo. Tempo atrás aí, um cara chegou e tacou no ventilador, para não dizer outra coisa. Que a grande maioria daqueles caras fantásticos, daquelas mulheres malucas, aquelas coisas de poder que tinha ali, era tudo falso. Que os hotéis recebiam prostitutas, os caras ficavam assim bebedando lá dentro. E depois mandava conta para os pastores e para a igreja. O cara denunciou na frente de todo mundo. E o presidente falou, não é verdade mesmo. Sabe o que aconteceu, irmão? Está lá. Continua. A palavra de Deus para nós é, você que está aqui hoje, permaneça no amor de Deus. Porque se você permanecer no amor de Deus, você está salvo para sempre. E você tem condição de trazer outros para esse mesmo lugar. Não se traz pessoas para a igreja, e sim para o amor de Deus. As pessoas têm que conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus. As pessoas não precisam conhecer a Petra, não. As pessoas não precisam conhecer denominação nenhuma. As pessoas precisam conhecer o amor de Deus que está em Cristo. É Cristo que vai trazer você para cá ou não. Guarda essas palavras no seu coração. Lembra? Trabalha para que essas palavras permaneçam no seu coração. Porque é elas que vão fazer você trabalhar direitinho para Jesus. E não perder a sua vida toda dentro de uma igreja evangélica, sem nenhum contato com o divino. Verdadeiramente com Cristo. Amém? Feche seus olhos por um instante, Pai. Te agradeço por esse momento. Nessa noite, Pai, começamos, ó Deus, esse tempo, desse mês todo, falando sobre a sustentabilidade do seu reino. Alertando os teus filhos, alertando o teu povo por uma responsabilidade que todos nós temos. Para que nós possamos nos libertar da farsa de viver culpando os outros de tudo. De viver culpando a família, de viver culpando o trabalho, de viver culpando a igreja, de viver culpando o pastor de uma coisa que eu não faço e que eu não sou, mesmo tendo recebido de Deus. Sou eu mesmo que enterro o meu talento. Ninguém pode enterrar o seu talento, irmão. Ninguém pode enterrar o que você recebeu de Deus, a não ser você mesmo. Então nunca mais diga, enterraram meu ministério, enterraram isso aqui, não enterraram nada. Foi você que deixou colaborando com aquilo. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo e a sua misericórdia, pelo menos nesse lugar aqui, pela boa mão de Deus e não de nenhum homem, nós temos condição de beber água, nós temos condição de comer do pão. E temos condição de entender que é tudo sobre Jesus e nada sobre nós. E o Senhor Deus te abençoe.